Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, ao ser questionado por alguns saduceus acerca da ressurreição. Em seu diálogo, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que aquele grupo religioso estava completamente errado, porque não conhecia verdadeiramente as Escrituras e nem o poder do Deus que elas revelam. A Bíblia diz que num certo dia algumas pessoas que pertenciam ao partido dos saduceus se aproximaram de Jesus. Os saduceus eram um grupo religioso, constituído principalmente por famílias sacerdotais. Isso significa que a maioria dos sacerdotes, e até mesmo o sumo sacerdote dos tempos de Jesus, pertenciam a esse grupo. Naturalmente, era esperado que essas pessoas fossem profundas conhecedoras das Escrituras, mas na prática, a situação era completamente diferente. Os saduceus tinham apenas o Pentateuco como escritura infalível e enxergavam os demais escritos do Antigo Testamento num nível inferior. Mas a doutrina que eles pregavam continha muitos erros. Um deles dizia a respeito exatamente à questão da ressurreição. Eles negavam a ideia de que haveria ressurreição e juízo final. Então, ao se aproximarem de Jesus, eles queriam testá-lo quanto a isso. Na verdade, aquele grupo saduceu tinha o objetivo de ridicularizar Jesus e supostamente provar que seus ensinamentos não faziam sentido. Para isso, eles formularam uma história com base na lei do levirato. Essa lei presente no Pentateuco dizia que se um homem morresse sem ter deixado filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para dar-lhe descendência. Na história contada por aquele saduceu, isso aconteceu numa família de 7 irmãos. O marido de uma mulher faleceu, sem ter tido filhos com ela. Então ela foi tomada como esposa pelo segundo irmão, que também morreu, sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com 7 irmãos, até que por último, a mulher também morreu. Com isso, os saduceus queriam saber de quem aquela mulher seria esposa na ressurreição. Isso porque enquanto estava viva nesta terra, a mulher havia sido desposada pelos 7 irmãos. Então foi nesse ponto que Jesus respondeu: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, como foi dito, os saduceus consideravam apenas o Pentateuco em nível de escritura autoritativa e inerrante. Mas a verdade é que nem mesmo o Pentateuco eles conheciam. Por isso Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Ao apelar para o casamento levirato com a finalidade de refutar o ensino de Jesus, aquelas pessoas estavam tentando interpretar e aplicar o texto de Deuteronômio 25 de forma completamente distorcida. O texto de Deuteronômio não tinha a ver com a vida por vir após a ressurreição. Se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam disso. Por esse motivo, Jesus respondeu o questionamento deles dizendo que na ressurreição os laços matrimoniais não farão sentido. Jesus explicou que os ressurretos serão como os anjos celestiais nesse aspecto. Mas o problema é que os saduceus também negavam a existência dos anjos. Isso, obviamente, mostrava que de fato eles erravam por não conhecer as Escrituras. O próprio Pentateuco, que eles tanto diziam considerar em conhecer, ensina claramente a existência dos anjos. A frase errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, traduz uma declaração em que Jesus literalmente diz: vocês estão enganando a si mesmos, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus.
Essa era a realidade dos saduceus. Eles não conheciam as Escrituras e nem o Deus das Escrituras. Eles negavam a doutrina da imortalidade da alma e da ressurreição, enquanto o próprio Deus ensina em sua palavra. Por isso, na sequência, Jesus diz: vocês não têm lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao dizer isso, Jesus cita mais uma vez o Pentateuco, mais precisamente, um versículo que registra um diálogo entre Deus e Moisés. E por que os saduceus não conheciam o poder de Deus? Porque eles não compreendiam que o Deus que é eterno estabeleceu um relacionamento também eterno com seus escolhidos. Por isso Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Perceba que ele não diz que era o Deus, mas que é o Deus. No entanto, quando Deus disse essas palavras, os patriarcas já estavam mortos. Então isso implica na verdade de que a doutrina da imortalidade da alma, da futura ressurreição, é verdadeira, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Em outras palavras, Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com todos os santos, continuam a viver na presença de Deus enquanto aguarda a gloriosa ressurreição futura. Essa verdade é ainda expressa em outras partes do Antigo Testamento. A declaração errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus revelou exatamente o estado em que viviam os saduceus. Curiosamente, os saduceus eram justamente os homens que, naquele tempo, deveriam ser maiores conhecedores das coisas de Deus. Mas eles viviam no engano, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Ainda hoje, essa é a realidade de muita gente. Multidões repetem o erro dos saduceus. Muitos vivem uma vida vazia e desprovida da verdade. Essas pessoas distorcem as Escrituras que tanto dizem conhecer, aplicando-se ao seu bel prazer, para satisfazer os seus conceitos humanos. Consequentemente, essas pessoas falam de um Deus que definitivamente não é o verdadeiro Deus revelado na Bíblia. A essas pessoas, Jesus continua a dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.